Programa A Voz do Sétimo Anjo. Apresentação: Irmão Luciano. Glória a Deus. Bom dia, Várzea Nova. É um prazer mais uma vez estar de volta para apresentar mais um programa A Voz do Sétimo Anjo. Uma voz que clama nesta hora, clama para que você possa fazer uma análise da sua vida e ver o que está faltando. E Deus, Ele manda o sétimo anjo para isso. E na voz do sétimo anjo, quando ele tocar a sua trombeta, todo o segredo de Deus será descoberto. Todo o segredo de Deus será revelado. Segredo em todo o sentido que você pensar. Deus, além dele se doar para nos salvar, ele tem se doado para nós conhecê-lo, a ele a cada dia. E sem perca de tempo, meu assunto nessa manhã é: quem é Jesus? Quem é Jesus? Já faz 2000 anos que ele pereceu, foi crucificado e ressuscitou ao terceiro dia. Já faz 2000 anos. E tem muitas pessoas ainda que não sabem quem é Jesus. Quem é Jesus Cristo? No livro de Mateus capítulo 1, versículo 21, diz assim: E dará à luz a um filho, e chamará o seu nome Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Tudo isto aconteceu para que se cumprisse o que foi dito pela parte do Senhor pelo profeta, que diz: E eis que a virgem conceberá, e dará à luz a um filho, e chamá-lo-á pelo nome de Emanuel, que traduzido é Deus conosco. Deus entre nós. Deus entre a humanidade. E o nascimento de Jesus já foi impressionante. Uma virgem concebendo. Como é que uma virgem pode engravidar? Uma virgem. Virgem é quando não é rompida. Virgem é quando não tem atos sexuais. E a Bíblia diz: e uma virgem conceberá e dará à luz a um filho. Uma virgem. E o nascimento de Jesus Cristo já foi dessa forma. Impressionante. Que aos olhos humanos seria possível. E dará à luz a um filho, e chamará o seu nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo do seu pecado. Tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que foi dito da parte do Senhor pelo profeta, que diz: Uma virgem conceberá e dará à luz a um filho, e chamará o seu nome Emanuel, que traduzido Deus conosco. Quem é Jesus? Há muitas pessoas que ficam perguntando, há muitos que não querem conhecer, porque para muitos não interessa. Mas você tem que saber que Jesus Cristo é o Verbo de Deus. É aquele Verbo que se fez carne e habitou entre nós. Jesus Cristo, antes mesmo dele nascer, ele já tinha um povo para salvar. Porque na mente eterna de Deus, Deus tinha um programa. E por Deus ser Espírito, Deus, ele é Espírito. Então Deus não podia derramar sangue, porque ele é Espírito. E agora, como é que ele ia nos redimir dos nossos pecados? Como é que Deus ia morrer se ele é Espírito? Se ele é invisível? Se ele é infinito? Então você vai ver que esse mesmo Deus, que é Espírito, que é invisível,
e é santo. Ele não é nada mais, nada menos do que o próprio Espírito Santo que desce ali no ventre de Maria e produz aquele corpo, aquele óvulo e aqueles genes que vai produzir aquele corpo. E após 9 meses, aquele corpo vai nascer. E é por isso que o profeta, escrevendo no livro de Lucas, ele diz assim: hoje nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é Cristo o Senhor. Cristo o Senhor. Então, o que é que está nascendo ali? O que está nascendo ali, dentro daquele ventre, que veio de uma mulher virgem, ali é o corpo físico de Deus. O corpo físico de Deus. Porque aqui em Mateus capítulo 1, versículo 21 ao versículo 23, diz assim: ele chamará Emanuel, que quer dizer Deus entre nós. Como é que a gente pode ver Deus entre nós? É que agora esse corpo, Emanuel, ele é essa parte, a parte exterior de Deus. Era o corpo que Deus ia usar aqui nessa dimensão para derramar sangue a favor da humanidade. Porque Deus, sendo espírito, jamais ele poderia derramar sangue. Mas ele tinha que criar um corpo. E quando esse corpo nasce nessa dimensão, ele é chamado de filho. Como eu já via dizendo há muitos programas atrás, Deus honra os ofícios, os ministérios, a própria natureza que ele criou. Então, na natureza normal, ele é chamado de filho, porque ele nasce aqui nessa dimensão, ele nasceu. Todo que nasce se submete ao que criou. Então, ele é filho, ele é menor. Ele é menor, porque ele está nascendo aqui. Mas você vai ver que é a parte física de Deus, que Deus agora ia entrar naquele corpo humano para fazer a maior obra que a humanidade já viu e jamais verá, que é a obra da redenção a favor da humanidade. E muita gente precisa saber quem é Jesus. Há muitas pessoas que não se preocupam com isso. Há muitos que buscam só na hora de sua morte ou na hora das necessidades. Mas você precisa saber quem é Jesus. Em 1 Coríntios capítulo 2, versículo 8, o grande apóstolo São Paulo, ou Paulo, como queira chamar, diz assim: mas falamos a sabedoria de Deus, oculta em mistério, o qual ordenou antes dos séculos para a nossa glória, a qual nenhum dos príncipes deste mundo conheceu, porque se a conhecesse, nunca teria crucificado ao Senhor da glória. Quem é o Senhor da glória? O Senhor da glória, na nossa mente, é Deus. Ou não é Deus? Mas o que é que Paulo está mostrando? É que esse Deus da glória foi crucificado. Como é que esse Deus da glória, sendo espírito, sendo invisível, pode ser crucificado? Pode morrer na cruz? É porque esse Rei da glória, esse Senhor da glória, ele formou um corpo. Formou aquele corpinho lá no ventre de Maria. Para quê? Para que ele pudesse entrar ali e viesse fazer a obra de redenção, onde todo ser humano hoje deveria estar liberto dos seus pecados, liberto dos seus vícios, liberto de sua mal maneira de viver. Deus quer nesta hora
abriu essa oportunidade. Assim como ele fez há 2000 anos atrás, ele continua de braços abertos e esperando. E esse Deus, o apóstolo São Paulo diz assim, que nenhum dos príncipes deste mundo a conheceu. Por que não a conheceu? Porque muitos não se interessam a conhecer. Há muitos que estão presos em sua religião, presos aos seus pensamentos, presos às suas vaidades, presos como aquele rico que teve a oportunidade, que Jesus diz assim, vai, vende tudo que tem e dá aos pobres. Ora, ele achou dificuldade para aquilo, ele não ia querer ser pobre de novo, ele era rico, talvez tivesse nascido já num berço de ouro, nunca tinha provado a pobreza. Como era que ele ia fazer isso? E muitas vezes, nós estamos nessa condição daquele rico. Não queremos, muitas vezes, desfazer. Desfazer de quê, meu irmão? Desfazer do nosso ego, desfazer do nosso pensamento, desfazer das nossas vaidades. Não é só riqueza, não. Há muitos pobres hoje também que estão pior do que aquele rico. Aquele rico, pelo menos, cumpria a lei. A lei. Porque quando Jesus disse, faz isso, faz aquilo, ele disse, eu já faço isso desde criança. Ele já observava a lei. Enquanto você encontra hoje muitos pobres, pobres materiais, pobres de espírito, só praticando as coisas más. Mas Jesus está nessa manhã dizendo, vai, doa essa tua sujeira, doa essa coisa aí, joga isso fora, vem e segue-me. E muitos estão achando dificuldade de jogar fora a sua sujeira. Não é nem a sua riqueza, é a sua sujeira. Vai, vende tudo que tem e dá aos pobres. Ora, ele não está dizendo para você que vende a tua riqueza, não. Pega essa tua sujeira e joga no mundo. E vem e segue-me. Não é nem a tua riqueza, não, que tu não tem nada. Tu está pobre, miserável e nu. E mais escravizado. Mas quem é Jesus? E o apóstolo São Paulo, escrevendo aqui, disse que nenhum dos príncipes deste mundo a conheceu. Porque se a tivesse conhecido, jamais teria crucificado ao Senhor da glória. E esse Deus da glória, que é Espírito, mas precisava derramar sangue. Então ele fez um corpo ali dentro do ventre de Maria, para que aquele corpo, através daquele corpo, ele pudesse fazer a obra de redenção. A obra de redenção. E aqui no livro de São Marcos capítulo 4, quando Jesus, ele acalma aquela tempestade, diz a Bíblia assim, e naquele dia, sendo já tarde, disseram-lhe, passamos para outra banda. E eles, deixando a multidão, levaram consigo assim, e estava no barco. E havia também com ele outros barquinhos. E levantou-se grande temporal, ou grande tempestade de vento, e subia as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia. E ele estava dormindo. Quem estava dormindo? Jesus, sobre a almofada. E despertando, dizendo-lhe, mestre, não se há de estamos perecendo? E ele despertando,
repreendeu o vento e disse: mar, cala-te e aquieta-te. E o vento se aquietou e houve grande bonança. E disse-lhe: por que sois tão tímido? Ainda não tendes fé? E sentiram grande temor. E dizia um aos outros: mas quem é esse, que até o vento e o mar lhe obedece? Que homem é? Quem era ele? Nem os próprios discípulos a conheciam ainda. Nem os próprios discípulos conheciam. Que homem é esse, que até o mar lhe obedece? Ora, quem estava ali dentro era o próprio Criador do mar. Era o próprio Criador que estava dentro daquele corpo. Quando ele estava dormindo, ele era filho, ele era simplesmente um homem. Mas quando ele se levanta que fala, quem está falando é o próprio Deus, através daquele corpo. E a sua criação tem que lhe obedecer, tem que lhe honrar. E os discípulos olham para ele e dizem assim: quem é esse homem que até o mar e os ventos lhe obedecem? Ora, meu irmão ouvinte, não é fácil não conhecer quem é Jesus. Quem é Jesus? Ele aqui está dando um dos grandes sinais para os discípulos, para o que ele veio fazer aqui na terra. E ele, esse grande Deus Espírito invisível, estava agora dentro daquele corpo humano, chamado Filho, chamado Jesus Cristo, chamado Emanuel, que traduzindo é Deus conosco. E esse grande Deus Espírito infinito, agora está dentro daquele corpo humano. E você vê que ele agora acalma. É uma coisa impressionante. Jamais alguém fez e jamais alguém fará algo quanto a isso. Porque o próprio Deus estava ali intercedendo para que o barco com seus discípulos não naufragasse. E ele estava ali dentro. E ele jamais poderia deixar aquilo acontecer. E infelizmente hoje, nós vemos muitas famílias problemáticas, porque não deram a devida atenção que se devia dar ao Senhor Jesus. Muitos estão preocupados com seus probleminhas, com suas probleminhas, com suas vidas. E muitas vezes não tem coragem de ceder ela para que Deus possa guiar. E não tem como você resolver problemas seu próprio. Eu vi uma certa vez uma mãe de família preocupada, porque o marido estava assim, os filhos estavam assim. E você tem que saber que muitos problemas, 99,9%, escute bem isso, são problemas espirituais. São problemas espirituais. E você, em sua força física, não pode lutar contra esse mundo espiritual. Você depende do poder sobrenatural de Deus. Você precisa do poder sobrenatural de Deus para que você possa vencer. Vencer, sim, as forças espirituais. As forças espirituais que muitas vezes está amarrando, está dominando a sua família. Não vá pensar que você, com sua força física, por mais capaz que você seja, que vai vencer esse mundo espiritual. E os discípulos aqui dentro do mar, apavorado, dizendo assim: vamos morrer. E quando socorre a Jesus, quando pede para Jesus, e esse é um momento crucial. E muitas vezes você diz: meu problema não tem jeito,
não tem solução. Mas ele levanta nessa hora a seu favor. Se você quer que ele entre no seu problema. Porque os discípulos estavam com ele. Os discípulos estavam andando com ele. E ele levanta de uma tal forma e diz assim: aquieta-te, mar. Aquieta-te, vento. E os discípulos olham para ele assim e dizem: que homem, que homem. Quem é Jesus? Que homem que até o mar lhe obedece. Até o mar. Então, muitas vezes, há tempestade em sua vida. Que você necessita clamar. Clamar. Clamais a mim e responder-te-ei. Se você puder abrir os seus lábios e puder ceder para ele a sua vida, a sua voz, o seu comportamento, e dizer: Senhor, estou cansado dessa vida. Eu necessito de algo novo. Então eu sei que ele vai entrar em tua vida. Ele vai entrar em tua vida. E ele vai fazer grandes coisas. Assim como ele fez no passado, na vida de muitos, ele vai também fazer em sua vida. Mas quem é Jesus? Em Isaías capítulo 9, a partir do versículo 6, 9, versículo 6 de Isaías, o profeta Isaías profetizando. Isaías capítulo 9, versículo 6. Quem é Jesus? Que homem impressionante. A humanidade precisa conhecer. Diz assim o profeta Isaías em sua inspiração: porque um menino nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre o seu ombro. E o seu nome será maravilhoso, Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e Príncipe da paz. E ele, nesta manhã, está trazendo tudo isso que eu já trouxe dentro desse conteúdo e dentro desses programas. Eu disse para você que Deus, ele precisava de derramar sangue a favor da humanidade. E ele, sendo espírito, não podia derramar sangue. Mas ele teve que formar um corpo. E ele tinha que descer para derramar sangue a favor da humanidade. E Isaías está dizendo que um filho se nasceu. E o principado está sobre seu ombro. E ele será conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e Príncipe da paz. E Isaías está falando de quem? De Jesus Cristo. Ele está dizendo que ele é Deus forte e ele é Pai da eternidade. Porque Isaías, quando olha aqui, ele olha para o Espírito, não olha para o corpo. O corpo é meramente para Deus fazer a obra de redenção. Para ele fazer a obra de redenção. E aí, quando ele entra naquele corpo, e é por isso que ele diz assim: eu só faço aquilo que o Pai me mostra. Porque o Espírito Santo estava guiando aquele corpo. Em tudo, ele foi obediente à parte espiritual. Porque a parte espiritual era o Pai. Você viu na abertura? Porque nela está gerado do Espírito Santo. E ele termina dizendo: e ele chamará Emanuel, que é Deus conosco. Deus habitando em um corpo humano para fazer a grande obra de redenção. E ele começou a dar muitos sinais. Ele deixou de dar muitos sinais. Uma certa vez ele para diante do maior grupo religioso da sua época e diz assim: quem me acusa de pecado? Quem é que pode me dizer se eu tenho alguma falha? Por quê? Porque quem estava falando ali era o próprio Deus. O próprio Deus estava falando com aqueles homens. Quem pode me acusar de pecado? Quem poderia dizer que naquele corpo humano podia haver alguma fraqueza?
Mas a Bíblia diz que em tudo ele foi tentado, mas não pecou. Por quê? Porque ele era a parte exterior de Deus aqui nessa terra. Deus, ele precisava derramar sangue, então teve que formar um corpo. E aquele corpo era para doar-se a favor da humanidade. Já se faz 2000 anos que ele fez essa maior obra de redenção a favor da humanidade. E até hoje, há milhões e milhões e milhões de pessoas que não sabem ainda quem é Jesus Cristo. Mas Isaías diz, um menino nasceu e um filho se nos deu. E o principado está sobre o seu ombro. E ele será chamado Conselheiro, Deus Forte, Príncipe da Paz e Pai da Eternidade. Então você precisa conhecer nessa manhã, para que você possa, através desse conhecimento, se envolver-se com as coisas espirituais, e aí sim, grandes coisas, Deus pode fazer a seu favor. Eu vou dizer mais uma vez, da maneira que ele acalmou o vento e o mar, nesse mundo espiritual, muitas vezes há problemas em sua vida, que por mais força física que você tenha, jamais você vai vencer. Nem a você mesmo e nem a esse mundo espiritual. Você necessita fazer o que os discípulos fez, pedindo a ele, Senhor, socorre-nos. Senhor, socorre-nos. E ele, quando levantar a seu favor, pode ficar certo que esse mundo espiritual, que tanto está lhe oprimindo, que tanto está te sobrecarregando, e que você sabe que não vai ter força e não vai ter vitória a favor dele, pode ficar certo que quando você doar-se para ele, ele vai lutar a seu favor. E essas tempestades e esse mar que sempre está tentando te afogar, ele vai acalmar tudo isso. Paulo, que era um grande perseguidor do Evangelho, e quando Jesus aparece para ele, eu acredito que é lá no livro de Atos, capítulo 9, ele tem esse grande encontro com Jesus. E ele ficou cego por cerca de 3 dias. E quando ele diz assim, quem és tu, Senhor? E ele disse, eu sou Jesus, a quem tu persegue. E você vai ver que Paulo não estava meramente só perseguindo a igreja. Ele estava batendo de frente com o próprio Senhor, o qual tinha lhe criado. E quando ele disse, quem és tu, Senhor? Ele disse, eu sou Jesus. E agora Paulo, ele passou de perseguidor para agora ser perseguido. Foi caçado, foi humilhado, foi apedrejado pelo amor deste evangelho. E muita gente hoje está nessa mesma condição de Paulo, precisando ter um encontro real com Jesus Cristo. Muitos precisam desse encontro real com Jesus Cristo. E ele diz assim, quem és tu, Senhor? É a mesma pergunta que os discípulos fazem em São João, capítulo 14. Senhor, mostra-nos o Pai. E disse Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Os discípulos também queriam conhecê-lo. Senhor, mostra-nos o Pai. Senhor, e ele disse, se vós conhecesse a mim, também conhecerei a meu Pai. E já desde agora o conhecei e tende visto. E disse-lhe Filipe, Senhor, então mostra-nos o Pai, isso nos basta. E aqui nessa conversa com os discípulos, aqui o Pai se revela
Porque agora quem vai falar com os discípulos não é mais meramente o corpo. Agora é esse Deus Espírito que está dentro desse corpo. E quando Filipe pergunta, Senhor, mostra-nos o Pai. E Jesus disse para os discípulos, e disse-lhe Jesus, estou há tanto tempo convosco, e não me tendes conhecido. Quem vê a mim, vê o Pai. Como disse tu, mostra-me o Pai? Não crês tu que eu estou no Pai, e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não digo de mim mesmo, mas o Pai que está em mim é quem faz as obras. Esse Pai que está falando aqui com os discípulos era aquela mesma voz que tinha acalmado a tempestade. É a parte espiritual, falando com os discípulos e eles sem entender a coisa. Quando ele pede para ver o Pai agora se manifesta naquele corpo humano chamado Jesus Cristo, que era Emanuel, era Deus conosco. Senhor, mostra-nos o Pai. E Jesus disse, estou há tanto tempo convosco, e não me tendes conhecido. Quem vê a mim, vê o Pai. Como dizes tu, mostra-me o Pai. Não crês tu que eu estou no Pai? Como é que ele estava no Pai? Ele estava no Pai em espírito. E que o Pai está em mim, era o Espírito no corpo agora. Era o grande Deus Espírito naquele corpo humano. Que o Pai está em mim, e ele continua dizendo, as palavras, escute bem, as palavras que eu vos digo, não digo de mim mesmo, mas o Pai que está em mim é quem faz as obras. Era Deus naquele corpo humano. A sua parte exterior aqui na terra, a sua parte física aqui na terra. É por isso que muitos tentavam matá-lo e não conseguiam. Não conseguia jamais. Uma certa vez os sacerdotes mandaram prender ele. E os próprios guardas, quando chegou lá, achou impressionante aquele homem. Não conseguiram nem colocar a mão sobre ele. Por quê? Porque Deus estava naquele corpo humano. Era diferente quando ele vinha sobre os profetas. Não, agora era o próprio Deus, agora em uma forma humana. Em uma forma humana. Falando com os discípulos. É por isso que quando ele diz assim, quem vê a mim, vê o Pai. É porque o Pai era a parte espiritual. E o Filho, por natureza, era a parte física. Mas em João 10:30, João capítulo 10, versículo 29 ao 30, ele diz assim, eu e o Pai somos um. Eu e o Pai somos um. Como é que significa isso? Eu, corpo humano, aqui na terra. Pai, a parte espiritual. Somos um. Porque o Pai estava nele. Que ele era a parte física do Pai. Ele era o Deus Emanuel aqui nessa terra. Era Deus conosco. Era Deus curando. Era Deus multiplicando o pão. Era Deus acalmando o mar. Era Deus curando o cego. Era Deus multiplicando o pão. Era Deus. E ele diz, as obras que eu faço, não é eu, mas o Pai que está em mim é quem faz as obras. E infelizmente muitos hoje não conhecem quem é Jesus, mas muitos precisam conhecer quem é Jesus. Quem é Jesus? Que grande ser que até hoje a humanidade não pode conhecer. E o apóstolo São Paulo diz assim, quem são israelitas? Quem são israelitas? Dos quais a adoração, dos quais são a adoção de filho, a glória e o conserto e a lei, o culto e as promessas, dos quais são os pais, e dos quais é Cristo, segundo a carne,
o qual é sobre todos, Deus, bendito eternamente. Amém. Então não vá pensar em Jesus em uma segunda pessoa de uma doutrina que não se encaixa nas Escrituras Sagradas. Você não pode pensar em um Jesus dessa maneira. Porque no livro do Apocalipse, capítulo 1, versículo 17, João, quando vê ele glorificado, João diz assim: quando vi, caí a seus pés como morto, e ele pôs as mãos sobre mim e disse: não temas, ó João, eu sou o primeiro e sou o último. Eis que estive morto, mas estou vivo pelos séculos dos séculos, dos séculos, dos séculos. Amém. E tenho a chave da morte e do inferno. Por quê? Porque ele venceu na cruz. Ele resgatou a humanidade dos seus pecados. Ele resgatou. Ele resgatou a mim. Ele resgatou a você. Agora, basta você abrir mão dessa sua vida pequena, mesquinha, para que ele possa fazer grandes coisas em sua vida. Quem é Jesus? O apóstolo São Paulo aqui em Romanos 9, ele está dizendo que Jesus é Deus bendito eternamente. Amém. Até sobre o israelita que não aceita. O povo de Israel odeia Jesus. E até hoje. Mas o apóstolo São Paulo, em Romanos capítulo 9, versículo 4, diz assim: que Cristo é Deus sobre todos, eternamente. Amém. Então, independente que você aceite ou não aceite, se você crê ou que não creia, Ele é teu Salvador. Ele é o Deus bendito que desceu a essa terra para fazer a maior obra de redenção, que é a obra da salvação. Não existe obra maior do que essa a favor da humanidade. Escute bem, não existe obra maior ou algo maior de que você precisa, a não ser a sua salvação, primeiramente. É por isso que a Bíblia diz: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Judas, versículo 4, diz assim: porque certos homens se introduziram, que antes já foram escritos esse mesmo juízo, homens ímpios que convertem em dissolução a graça de Deus e nega a Deus único, dominador e Senhor nosso, Jesus Cristo. Quem é Jesus Cristo? Você precisa conhecer. Você precisa conhecer quem é Jesus. E ele diz a João: eu sou o primeiro e o último. Apocalipse, capítulo 1, versículo 17. Se ele é o primeiro e é o último, ele não deixou brecha. Primeiro e último. Ninguém pode entrar no meio. Quem era ele? Ele era esse Deus invisível que, precisando de derramar sangue a favor da sua família, da sua humanidade, a qual ele tinha criado e tinha caído, e ele, por não ter sangue, ele teve que criar um corpo humano, chamado Jesus Cristo. Então, quem é Jesus? É a parte exterior de Deus aqui na terra. É a parte humana de Deus. É por isso que a Bíblia diz, sempre está dizendo, que alguns homens se introduziram e formaram doutrina errada. E a Bíblia diz, Judas, versículo 4, homens ímpios que convertem em dissolução a graça de Deus e nega a Deus único, é único, dominador e Senhor nosso, Jesus Cristo. Esse é o Deus eterno, que agora está numa forma humana.
está... E não foi à toa que o mar lhe obedeceu, não. E o mar tinha que lhe obedecer. Não era o corpo humano, não. Era esse grande Deus infinito e espírito que estava dentro daquele corpo. E o mar jamais não poderia deixar de obedecer. Era obrigado o mar lhe obedecer. Porque senão ele poderia até ter extinguido o mar naquela hora. Seca. Se ele dissesse, você vai secar agora, aquilo tinha secado também. Igual ele fez com aquela figueira. Quando ele procurou figo ali, procurou fruta que não tinha, ele disse, seca. E no outro dia aquela figueira estava secada. Entendeu? E os discípulos, sem conhecer a ele mesmo, ficou abismado. Senhor, a figueira secou. Claro, porque ele era o Criador. Ele é o Criador. Ele estava naquele corpo humano. Então, quando ele fala, meu irmão, quando ele fala, tem que ser obedecido. E uma coisa que ele sempre está falando, e é a coisa mais desobediente que ele acha, é esse animal. É o animal chamado homem. Esse animal, animais irracionais. Muitos virou irracionais. Mas ele está dizendo nessa manhã, se ouvides a voz do Senhor teu Deus, não endureçais os vossos corações. Viu, meu irmão? Então você precisa conhecer quem é Jesus Cristo. Amém? Meu tempo já vai se esgotando, mas você tem todas as manhãs, você pode acompanhar todas as manhãs o programa Fé Perfeita, através do canal 5, é o SBT. Você todas as manhãs tem uma programação, 1 hora de estudo, no programa Fé Perfeita, no canal 5, de 5 às 6 da manhã. Se você tiver coragem de se acordar um pouquinho mais cedo e acompanhar, muito mais do que isso que eu estou trazendo aqui. E você é meu convidado. E eu sei que Deus quer falar com você. Porque, infelizmente, a cada dia o homem vai se corrompendo e o homem vai tomando direção diferente. Mas Deus está dizendo, o meu caminho é melhor, o meu caminho é mais reto, o meu caminho é mais santo. É apertado? É, mas é o caminho da salvação. O caminho largo é o caminho da perdição. E, infelizmente, há muitos que estão seguindo. Tá bom? Deus abençoe a Várzea Nova e até sábado. Mas amanhã você ainda pode ouvir mais. Eu não vi hoje, mas amanhã... se você não viu hoje, mas amanhã Deus tem conselho para você ainda. Viu? Deus abençoe a você e até o próximo programa, se Deus o permitir.